Olá, eu sou a Mayara. Bem-vinda ao 7º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, promovido pelo Instituto Federal Fluminense, Campus Guarus. Eu sou a Mayara e eu vim aqui para apresentar a resenha comparativa entre o Andy Brown e Verônica Gago, entre as ruínas e a razão do neoliberalismo. As autoras são Débora Oliveira, eu e a Kessia Ramos Ferreira. Eu e a Débora somos estudantes de Ciências Sociais na UF, licenciandas, e a Kessia é estudante de Serviço Social também na UF. Gostaria de falar um pouquinho das autoras que a gente comparou nessa resenha, né? Que a primeira é a Wendy Brown. Ela é estadunidense, escritora, doutora em filosofia e hoje professora de ciência política na Universidade da Califórnia. Ela é autora de Nas Ruínas do Neoliberalismo, a Ascensão da Política Democrática no Ocidente. E nesse texto ela vai demonstrar um pouco sobre como a racionalidade neoliberal, aquela definida por Foucault, né, como o neoliberalismo norte-americano, ela vai demonstrar como que essa racionalidade se demonstrou, né, e se espalhou como uma onda no norte global, né, como, por exemplo, em políticas antidemocráticas. Então, como, por exemplo, o trumpismo, o Brexit, a questão da Ucrânia. Então, todas essas ela consegue encontrar características dessa subjetividade neoliberal, né? E aí tem a característica exclusiva do norte global, onde são estados, né, e populações que tiveram acesso ao bem-estar social de forma estendida e de forma aplicada, e que nos últimos tempos começou a se questionar a legitimidade deste bem-estar social, né? E eles começaram a considerar as práticas estatais como assistencialistas, né? E a Verônica Gago, ela é argentina, escritora, doutora em Ciências Sociais, professora da Universidade de Buenos Aires. Ela é autora do livro A Razão Neoliberal, Economias Barrocas e Pragmática Popular, onde ela vai falar também sobre essa onda neoliberal enquanto subjetividade, mas a influência dela no sul global, né? O que significa e demonstrar como que é essa questão do enxergar as políticas sociais como assistencialismo num ambiente em que o bem-estar social nunca foi alcançado de forma generalizada de fato, né? Então, ou seja, a população já estava acostumada à não presença do Estado, a não contar com o Estado, e ela demonstra como que a lógica neoliberal se adaptou muito bem a esse processo, só que com características diferentes, né? Por exemplo, no norte global tem uma característica muito forte da, da competitividade, né? Onde todos são empresa e você se percebe enquanto competitividade aos seus iguais, né? Você não tem mais um contexto de classe de trabalhadores. E aí, na América Latina, especialmente aí na Argentina, que é o caso que a Verônica Gago explora, ela vai demonstrar como esse processo se aproveita também da cooperatividade já estabelecida pela população na América Latina, né? Onde as características do perder esse bem-estar social pouco garantido já não era tão absurdo e não era tão fora da realidade já aplicada. Aqui a gente consegue ver um mapa mental, mais ou menos, disso, né? Então, a gente percebe que as principais características reproduzidas em ambos os casos é a autoempresarialidade, a responsabilidade sobre si, a responsabilidade sobre os riscos, né? E essa questão de ser uma racionalidade, de ser um modo de ser e agir, como Foucault definiu na sua aula de 14 de março. E aí, no sul global, Verônica Gago destaca que a gente vai ter essa diferenciação de interpretação porque a gente saiu de governos ditatoriais, passou por governos ultra-neoliberais, e depois tivemos governos progressistas. Isso é uma história relativamente em comum na América Latina, né, entre os Estados-nação na América Latina. E ela coloca que hoje é uma lógica de baixo para cima, porque já não depende mais dos estados e do mercado essa aplicação do neoliberalismo, como foi nesses governos aplicados de ultra-neoliberais, né? Ela demonstra que já é uma racionalidade entranhada na população, então, porque mesmo os governos que foram progressistas, eles realizaram muito mais políticas de redistribuição de renda do que da variedade de direitos, né, extensivos. Então, aí ela demonstra que o que seria uma lógica oposta não é um governo progressista, mas a lógica feminista. E a Wendy Brown, ela traria aí o processo no norte global, né, o caso da desdemocratização e da crescente repulsa de movimentos sociais, como esse processo funcionaria, né, dentro de ondas diferentes, onde a população tem o costume do bem-estar social e onde a população não tem, onde a cidadania é diferente nesses dois aspectos. É isso, gente, muito obrigada, eu espero que vocês aproveitem a leitura
e que essa discussão possa ser estendida, porque ela é extremamente atual.